Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Venseg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 22 de abril e eu quero agradecer aí de coração as pessoas que estão apoiando a live a qual eu fui convidado, tá bom? Nesse domingo agora eu fui convidado para uma live lá no canal do Vitor Neres e todos vocês estão convidados a estar lá e assistir essa live, tá bom? Então eu quero agradecer aqui as mensagens, muitas pessoas apoiando aqui, né? Vou ler algumas mensagens aqui, a irmã Mercedes Silva de Araújo, ela falou que apoia e que está empolgada, ansiosa aí para a live, tá bom? A Simone Valêncio, a Catiane Vitória, né? Todas as pessoas apoiando a live aí. A irmã Shirley Oliveira, ela comentou que ela acompanha aí já o canal do Vitor Neres desde a primeira vez que eu indiquei aqui pelo canal, tá bom? E que agora ela também está pensando em começar a postar no canal dela estudos sobre o livro de Mormon. Irmã, seja bem-vinda, tá bom? Eu quero ser um dos primeiros a se inscrever aí no seu canal e eu também vou indicar o seu canal aqui, tá bom? Se você começar a postar aí sobre o estudo do livro de Mormon. Bom, continuando aqui a mensagem nossa, hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, sessão 42. O que está acontecendo nessa sessão aqui é a parte que eu vou ler que fala que os elders, né, as pessoas que têm o sacerdócio na igreja, eles devem abençoar os enfermos e aflitos, por uma bênção do sacerdócio. Bom, então eu vou ler aqui a partir do versículo 44, que diz assim: E os elders da igreja, 2 ou mais, serão chamados e orarão por eles, impondo-lhe as mãos em meu nome. E se morrerem, morrerão em mim. E se viverem, viverão em mim. Bom, a primeira coisa aqui, né, falando sobre a bênção do sacerdócio, o que vai prevalecer também é a vontade do Senhor. Então, na hora que a gente coloca as mãos ali para abençoar aquela pessoa, é muito importante estar em sintonia com o Senhor para saber qual é a vontade do Senhor para aquela pessoa. E conforme diz a bênção aqui, o mais importante, né? Mesmo dando a bênção ali, se a pessoa morrer, vai morrer no Senhor. Se viver, viverá no Senhor. Bom, então nós estamos vivendo aí a época de pandemia, tá tendo muitas mortes realmente. Eu imagino o mundo espiritual enchendo de gente. E o que acontece? No mundo espiritual também é compartilhado o evangelho. Então precisa de pessoas, né, missionários também para compartilhar o evangelho lá. Então nessa pandemia também está morrendo muitos justos, pessoas que vão ser designada como missionário lá no mundo espiritual para ajudar, porque são muitas e muitas pessoas sem conhecer o evangelho. E com a pandemia tem aumentado cada vez mais esse número de pessoas lá. Então a importância, né, dos justos também, né, acabar falecendo e indo lá para ajudar no trabalho do Senhor. Aliás, nós não entendemos muito bem a morte, né? Porque, por exemplo, para o Senhor, ele prefere que um justo morra do que um iníquo. Porque quando uma pessoa justa, ela falece, ela já guardou o seu estado aqui na terra, ela guardou os mandamentos, fez os convênios, né? Então, quando essa pessoa falece, o Senhor tem alegria em receber essa pessoa, porque o teste dela aqui na terra terminou. Porém, se um iníquo, né, uma pessoa injusta, né, ela morre, e não se arrependeu de seus pecados, não fez os convênios com o Senhor, então como é que o Senhor sabe que essa pessoa está num estado de iniquidade? Então, que nem está escrito lá, quando Amon, né, ele vai tentar libertar os seus irmãos da prisão, ele vai com Lamone, e nessa caminhada ali, indo para Midone, se eu não me engano, o rei de todos os lamanitas ali, né, ele aparece, né, que é o pai de Lamone, né, e ele fala que ele vai pegar a espada e iria matar o filho dele, se ele não matasse Amon. E aí Amon responde: olha, se seu filho caísse pela espada, né, ele seria salvo, porque ele se arrependeu de seus pecados, né? Mas você, se você cair pela espada, você está condenado, porque você não se arrependeu de seus pecados, né? Então o que acontece? Para o Senhor, é muito melhor que um justo faleça do que um iníquo, porque uma pessoa iníqua ainda está aqui na terra, tem tempo de se arrepender,
bom, de se tornar uma pessoa justa, de fazer os convênios com o Senhor. Então, na verdade, nós não entendemos muito a morte, né? Porque ainda ouvimos muito comentário desse tipo, quando uma pessoa justa falece, a pessoa falar assim: ah, Senhor, tanto bandido no mundo, tanta gente ruim no mundo, e essa pessoa que servia, que era boa aqui, né? Ela que foi falecer, né? E aí as pessoas acabam achando que não é justo, né? Mas na verdade, aos olhos do Senhor, é melhor que morra um justo do que realmente uma pessoa que está em iniquidade. Continuando a mensagem aqui, vou ler o versículo 45 em diante aqui, né? A respeito da mesma mensagem. Diz assim: junto viverão em amor, de modo que chorarei a perda dos que morrerem, mas especialmente dos que não têm esperança de uma ressurreição gloriosa. E acontecerá que aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. E os que não morrerem em mim, ai deles, porque amarga é a morte. Né? Bom, então a primeira coisa que o Senhor ele vai falando aqui é que toda perda nós vamos chorar, lógico, né? A gente vai sentir falta da pessoa amada. Né? Minha mãe mesmo é uma pessoa muito justa, que eu amo muito, eu sinto a ausência dela, é difícil às vezes até comentar, né? Mas a morte dela é uma morte doce, porque ela é uma pessoa justa, ela fez os convênios dela. Então eu tenho a esperança de uma ressurreição gloriosa para minha mãe, tá bom? Então é disso que ele está falando. Porém, ele falou que aqueles que morrem, que são justos, é como se não morressem, porque eles são recebidos pelo Senhor ali. A morte acaba sendo algo doce, né? Acaba tirando ali, às vezes, até muitas dores que a pessoa estava sentindo aqui na mortalidade, deficiências, tá bom? Então acaba sendo a morte, acaba sendo doce para essas pessoas. Mas aos iníquos, né, ele já não diz dessa maneira, diz que é amarga a morte para essas pessoas. E também algo para se comparar, né, quando nós temos esperança de uma pessoa que faleceu, de que a ressurreição dela vai ser gloriosa, né, a gente vai chorar como todo mundo, né, a perda daquela pessoa naquele momento, a ausência que a gente vai sentir dali para frente. Porém, a gente não vai entrar em desespero como a gente vê de pessoas que não têm fé. Né? Parece que o mundo acabou, né? Aquela gritaria, aquele chororô de desespero. Né? Então, na verdade, nós não devemos lamentar dessa maneira, como desespero, tá bom? Vou continuar aqui, versículo 48, diz assim: e também acontecerá que aquele que tiver fé em mim para ser curado e não estiver designado para morrer será curado. E aquele que tiver fé para ver, verá. E aquele que tiver fé para ouvir, ouvirá. E o coxo que tiver fé para saltar, saltará. Aquele que não tem fé para fazer essas coisas, mas acreditam em mim, tem poder para tornar-se meus filhos. Bom, só até aqui eu vou ler. O que acontece, né? É bem interessante, ele falou aqui a respeito da fé. Aquele que tem fé para ouvir vai conseguir ouvir, se a pessoa era surda. Se a pessoa é cega, vai enxergar. Né? Se a pessoa for coxa, a pessoa vai saltar. Importante isso, a fé da pessoa, para que a cura ela seja feita também. Mas eu achei interessante que ele cita aqui que aqueles que não têm fé para isso, para ser curado, para enxergar, para ouvir, aqueles que não têm uma fé suficiente, ainda assim, essas palavras são muito bonitas nesse versículo. Ele diz assim: mas acreditam em mim, têm poder para tornar-se meus filhos. Então, nós podemos ver que não é preciso ter uma fé tão grande para se tornar filho de Deus, né? É aquela fé suficiente de saber que Deus existe e fazer o convênio dele com Deus por meio do batismo, e nós nos tornarmos por meio de nosso arrependimento, por meio do aperfeiçoamento, cada vez mais se tornar mais parecido com o nosso Salvador Jesus Cristo, tornar-nos filhos de Deus, tá bom? Eu acho muito interessante aqui essa medida de fé que ele coloca. Uma pessoa que não tem fé para ser curada, mas ela acredita em Deus, né? Então ela tem o poder de se tornar filha de Deus também. Bom, sempre que eu compartilho sobre a morte, eu gosto de compartilhar também aqui em 2 Reis 20, né, sobre Ezequias. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Ezequias, segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. Então podemos ver que Ezequias, ele era o rei, né, de Israel ali, e ele tinha feito muita coisa boa, e o Senhor foi avisar ele por meio do profeta que ele iria morrer. Por quê? Para que ele sofresse? Não, para que ele tivesse um tempo, né, de despedir ali dos seus filhos, pôr a casa em ordem. Isso é muito importante, porque tem pessoas que morrem repetidamente, né, não tem um tempo de se despedir ou coisa assim. Então ele pede a isso, né? Só que Ezequias, ele fica muito triste com essa situação. E aí olha o que acontece aqui. E então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, eu suplico-te que te lembres de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nossa, eu gostaria de fazer uma oração assim, né? Senhor, eu sou perfeito em todas as coisas que o Senhor me pediu. De fato, Ezequias queimou ali, destruía as estátuas, ídolos, né? Ele edificou Israel ali, muito bom, foi um rei excelente ali, Ezequias. E ele fala com isso, com Deus, né? Eu andei com o coração perante o Senhor, né? E conforme diz o versículo aqui, ele virou para a parede, né? Então imagino ele que ele estava deitado, ele recebeu a notícia que ele já estava enfermo, que ele iria morrer, que aquela doença causaria a morte dele. E nós temos muitas doenças hoje em dia, né? Que não é para a vida. Os médicos dão até ali um prazo, ali, ó, você vai viver mais um mês ou coisa assim, por causa que a doença é muito agressiva. Bom, Ezequias estava com uma doença dessa, que era para a morte, ele estava designado para morrer, conforme diz em Doutrina e Convênio. Porém, quando ele chorou, né, e chorou dessa maneira, acontece um milagre, né? O Senhor, ele concede a Ezequias mais vida aqui, olha o que acontece. Deixa eu ver. Versículo 4 agora. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a voz do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe de meu povo, assim diz o Senhor Deus, teu pai de Davi, né? Ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e eis que te salarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, ao templo. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, né? E ainda livraria ali, ele começa a citar outras bênçãos ali. Olha só, uma pessoa que estava no leito de morte, designado para morrer, ele chorou, pediu ali ao Senhor que se lembrasse dele, e o Senhor concede a ele mais 15 anos de vida. Que bênção, né? Claro que aqui é uma exceção, né? Mas essa escritura mostra o quê? O que é importante para você passa a ser importante para o Senhor, mesmo que seja designado aí, conforme diz em Doutrina e Convênio, tá bom? Mas que prevaleça sempre a vontade do Senhor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.